Estamos a poucos dias para 1º de janeiro, que marca a posse de novos governadores e também do presidente da República. E neste momento, as expectativas nos bastidores políticos do Ceará e de Brasília são voltadas à definição de novos nomes para o Ministério do governo Lula e aqui no Ceará do governo Eumano de Freitas. Primeiro, vamos falar com Sátrio Salles, que traz essas informações sobre as últimas articulações do governador eleito Eumano de Freitas com partidos que o apoiaram nas eleições de 2022. Crescem as expectativas entre os líderes de partidos sobre o anúncio dos nomes que irão compor o secretariado do governador eleito Eumano de Freitas. Os nomes devem ser anunciados nas próximas horas após Eumano, ao lado de Camilo Santana, futuro ministro da Educação, retornar ao Ceará. O governador eleito intensificou nos últimos 3 dias os contatos com os partidos aliados para definir qual espaço será destinado a demais siglas que o apoiam e o apoiaram nas eleições de 2022. Serão assim contemplados o MDB, o PP, o PCdoB, o PSB e Rede Sustentabilidade. O PDT, que disputou e perdeu a eleição com o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, terá também um espaço reservado na administração Eumano de Freitas. O PDT tem 13 deputados estaduais e, desde a campanha eleitoral, rachou com a decisão de alguns parlamentares e muitos prefeitos aderirem à candidatura de Eumano ao Palácio da Abolição. Eumano está de olho nos votos dos pedetistas para garantir uma base parlamentar mais tranquila no Legislativo e, por essa razão, empregará no primeiro escalão nomes indicados pela cúpula do partido. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. O governador eleito Eumano de Freitas, jornalista Beto Almeida, já deve ter na prancheta os nomes de todos os secretariados, de todos os secretários. Está apenas tentando contemplar os partidos que o apoiaram nas eleições de 2022 e até mesmo forças políticas que estiveram fora do palanque do PT no primeiro turno da eleição, também serão contempladas. Eu falo forças políticas que são os dirigentes estaduais do PDT. O PDT terá presença no governo de Eumano, embora tenha disputado a eleição contra o próprio Eumano, apresentando como candidato, então, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Os nomes estão para surgir aí, Beto Almeida. Fala-se que o PDT indicou os nomes de Leônidas Cristino e Antônio Granja para compor o secretariado de Eumano, mas, até o momento, existem muitos balões de ensaio e somente com a palavra do próprio governador eleito é que iremos saber quem é quem no primeiro escalão da nova administração. Você riu aqui por conta da palavra prancheta, né? Há muito tempo que você não pega numa prancheta para escrever, tão popular nas nossas gerações dentro da sala de aula. Pois e também para os engenheiros, né, Beto Almeida? Eu me lembrei aqui, foi da questão do futebol, né? Que o pessoal sempre se refere ao professor, tem até um memezinho, né? E tem técnicos de futebol que usam a velha prancheta aqui como suporte para escrever. Exatamente isso. Mas olha, Luciano, a expectativa ainda, embora eu não acredite muito nisso, mas há uma expectativa de que até amanhã, sexta-feira, 23, ou seja, na antivéspera realmente do Natal, o governador eleito Eumano Freitas possa divulgar alguns nomes do novo secretariado dele. Alguns nomes não serão todos? Não serão todos. E os demais na semana seguinte, pós-Natal, ou seja, antes do Ano Novo. Lógico que aí a semana seguinte, lógico que aí esses nomes virão com certeza. Isso significa dificuldades para compor o secretariado, justamente para atender a demanda e os pedidos dos outros partidos, Beto? Exatamente isso, Zenon, mas não apenas. Por exemplo, ele, depois que voltou de Brasília, que esteve lá numa agenda com o presidente Lula, ele voltou e começou a ouvir os líderes de partidos aliados, de gente que esteve com ele, além do PT, claro. E aí chamou para conversar o Chiquinho Feitosa, do PSDB, o empresário Chiquinho Feitosa, suplente de senador ainda hoje, senador Tasso Gereissati, começou a ouvir também, dizendo o PP com Zezinho Albuquerque, mas há também dúvidas ainda em relação à questão do PDT.
que queira ou não, oficialmente foi criada uma comissão de notáveis do PDT para discutir, para debater qual era realmente a participação do partido nessa futura administração Elmano, se seria um apoio formal, e não há esse consenso ainda. Mesmo não tendo esse consenso, os bastidores aí apontam que Elmano deverá sim indicar em torno de 2 deputados estaduais aqui na Assembleia Legislativa para compor seu secretariado, mesmo sem o apoio formal do PDT, e um federal. Esse um federal. Pai do PDT. Exatamente. Um Salmito Filho. Exatamente. E o outro, Lia Gomes? Pois é, o convite pode ser para Lia Gomes. Aí há dúvida se ela de fato irá aceitar. Por que isso? Porque Lia é a irmã mais próxima, né, dos irmãos, hoje a pessoa mais próxima a Ciro Gomes. Então, Ciro pode de repente não concordar ou não, vamos dizer assim, orientar que ela aceite isso. Seja como for, mas ela é também irmã de Cid Gomes, que é um dos principais aliados do governador eleito Romano de Freitas, então, e do senador eleito Camilo Santana. Essa expectativa. Agora, por que isso? Porque além de ter o PDT dentro da sua gestão, ele vai permitir a convocação de suplentes, como é o caso do Antônio Granja, por exemplo. Você nos trouxe essa informação e eu antecipei que o PDT já tinha definido 2 nomes, um de Leônidas Cristino e outro de Antônio Granja. Aí você acrescenta Lia Gomes. Se Antônio Granja for para o secretariado, o PDT ficaria contemplados com 2 nomes da bancada estadual. Vou colocar assim, suplente Antônio Granja e provavelmente Salmito Filho. Se Antônio Granja não for para o secretariado, indo a deputada Lia Gomes, quem assume uma das vagas é o Bruno. Justamente o suplente Antônio Granja e também o Bruno Pedrosa. Né? Pedrosa permitiria e na Câmara Federal, Beto Almeida, tem essa especulação sobre Leônidas Cristino, que não conseguiu se reeleger, é primeiro suplente de deputado federal e que poderia ser contemplado com uma vaga no secretariado de Elmano de Freitas, claro, se não houver possibilidade de Dilvan Alencar assumir a Secretaria de Educação, porque tem fortes resistências dentro do PT, ou mesmo assumir algum cargo no âmbito federal. Exatamente, mas há esse compromisso forte de se permitir, por exemplo, a convocação do suplente, o Leônidas Cristino. E aí, nesse aspecto, o Dilvan ganha essa relevância, ganha essa força de estar presente no comando da Secretaria de Educação, pasta que ele já comandou. É bom que se diga. Bom, e além disso, ainda tem também a questão da Augusta Brito, que é sim um nome que vem sendo cotado já de muito tempo para assumir uma pasta, não se sabe ainda qual, mas é claro que nas últimas horas o que tem se ouvido é o seguinte, é que a tendência é que ela queira ficar realmente na suplência, ou seja, assumir a cadeira do Senado, que vai ser aberta aí com a ida de Camilo Santana para o Ministério da Educação. Então nós percebemos o quê? Que ainda existem muitas dúvidas em relação a este secretariado, mas a expectativa é que o governador eleito aposte na indicação já de nomes amanhã, lembrando que tem a reforma também administrativa que ele quer fazer. Uma das mudanças que estão sendo trabalhadas, Luciano, é uma mudança na Secretaria de Infraestrutura, provavelmente com algum desmembramento, com nomes que serão indicados aí para essa Secretaria de Infraestrutura. Maia Júnior, por exemplo, secretário, não se sabe se o Maia Júnior terá papel, tudo indica que não, ele disse que já fez oficialmente a entrega do cargo, que está aguardando só o momento de finalizar o governo, que deve ir a partir do ano que vem para a iniciativa privada. Então, são nomes, na realidade, que estão aí dentro dessa expectativa, inclusive de se saber qual é realmente o tamanho que outros partidos, como o MDB de Eunício Oliveira. Eunício esteve conversando já com Elmano. Que MDB terá uma participação no governo, ninguém tem dúvida. Resta saber quais são essas pastas. Outra observação ainda, voltando à questão do PDT, dizer o seguinte, o PDT, até a campanha eleitoral, era dividido entre uma ala a favor da candidatura de Elmano de Freitas, que apoiou Elmano de Freitas, e outra ala aliada ao então candidato Roberto Cláudio. E esse mesmo PDT saiu das urnas dividido e vai chegar à Assembleia Legislativa também dividido, porque mesmo que haja um convite para pedetistas em uma articulação com o comando estadual do partido para compor o secretariado estadual do governador eleito Elmano de Freitas, esse PDT será sempre visto
como um partido dividido, uma ala simpática a essa tendência pró-Roberto Cláudio e a outra mais engajada com o governador eleito Eumano de Freitas. E nesse bloco tem os deputados estaduais Aldigueri Arruda, Osmar Baquite, o deputado estadual Salmito Filho, que é cotado para o secretariado, e tem também, Beto Almeida, o deputado Jová. Falou do Evandro, o presidente? Jová Mota, além do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. E outra observação, nos bastidores também já é tida como certa a ida do deputado estadual Moisés Braz para a Secretaria do Desenvolvimento Agrário. Que tem tudo a ver com ele, com a atuação dele, isso aí já está dando como certo. Realmente. E ainda outro aspecto, a expectativa também é sobre aquele compromisso do governador eleito Eumano de Freitas, que ele vem reafirmando, de destinar metade do número de vagas do secretariado para as mulheres. Uma já está garantida, que é a Fernanda Pacobaíba, da Secretaria da Fazenda. Primeiro nome a ser confirmado por ele, inclusive aqui no Jornal Alerta Geral. Ou seja, isso mostra claramente, dos nomes que estão cotados aí, nós ainda temos poucas mulheres. Lembrando que na educação, além do Edilvan Alencar, a outra cotada é a Ana Maria Fontinelli. Então, Ana Maria para a área da saúde. Ana Maria Fontinelli. Pode ser educação também, senador. Ela que exerceu o cargo de secretária de Educação, de Saúde, na gestão de Luiziane Lins, na Prefeitura de Fortaleza. Pode ser. Então a gente percebe claramente aí o seguinte, que os nomes, por enquanto, têm uma predominância muito masculina. Então, para levar em conta essa promessa de que a indicação de mulheres teria pelo menos 50% na composição do secretariado, então a gente vê que ainda tem muita coisa aí, muitos nomes que podem surpreender. O que também, levando para o plano federal, e aí a gente já passa aqui para essa questão do Ministério de Lula. A gente vai a Brasília porque o Carlos Alberto tem informações sobre os bastidores, essa movimentação no entorno do Ministério do Governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Novos nomes deverão ser anunciados nesta quinta-feira. E em todo esse cenário, uma certeza, o Ceará está contemplado com Camilo Santana na educação. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.